precioso saber pela Bíblia que o Senhor Jesus é nossa oferta. Porém, é mais precioso saber que Ele é nosso sumo sacerdote. Muitas vezes perguntei aos irmãos em vários lugares o que faríamos se o Senhor Jesus não fosse nosso Salvador. Muitos disseram que não teríamos esperança. Se o Senhor Jesus não fosse nosso Salvador, estaríamos perdidos. Não haveria maneira de sermos salvos. Então perguntei o que aconteceria se o Senhor Jesus não fosse nosso sumo sacerdote. Muitos disseram que isso não faria muita diferença. Eles achavam que não faria muita diferença se o Senhor Jesus fosse ou não fosse sumo sacerdote. Precisamos saber que não é bem assim. Nossa salvação só pode ser mantida porque o Senhor Jesus é nosso sumo sacerdote diante de Deus. Não é necessário mencionar os pecados antigos ou os de ontem. Tão somente os pecados que cometemos hoje são suficientes para perecermos. Podemos continuar salvos somente porque o Senhor Jesus está intercedendo por nós. A intercessão do Senhor Jesus mantém-nos salvos. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por que ele pode fazer isso? Por estar vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia nos diz claramente que o Senhor Jesus é capaz de salvar totalmente os que se chegam a Deus por ele. Algumas pessoas podem dizer-nos que podemos perder a salvação ou que podemos ainda perecer. Se fosse este o caso, onde colocaríamos a oração do Senhor Jesus? Deus diz que o Senhor Jesus vive sempre para interceder pelos salvos. Ele continua a viver para interceder pelos salvos. Quem pode compreender toda a eficácia da intercessão do Senhor Jesus por nós? Se você tem um amigo que não é salvo e ora por ele, Deus pode salvá-lo. Quanto mais pode o Senhor Jesus, que está sempre diante de Deus intercedendo por nós, manter-nos salvos eternamente. Suponha que tenha um amigo que se tenha afastado após crer em Jesus, crer no Senhor Jesus. Você ora por ele, escreve-lhe cartas com a esperança de que se tornasse um bom cristão novamente. Deus ouviu suas orações e depois de alguns anos ele foi reavivado. Não seria então a oração contínua, eterna e perpétua do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está sempre diante dele, muito mais eficaz? Visto que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote eternamente vivo, que intercede por nós diante de Deus, certamente seremos totalmente salvos por ele. Estou muito feliz a respeito de uma coisa. Os outros podem esquecer de orar por mim, mas eu ainda sou uma pessoa pelo qual alguém ora. O homem pode desistir de orar por mim, mas eu ainda sou uma pessoa por quem alguém ora, porque o Senhor Jesus sempre ora por mim. Tenho alguém que é o sumo sacerdote diante de Deus. Embora o homem possa esquecer, ele nunca se esquece. Ele vive perpetuamente como o sumo sacerdote para interceder por nós. O Senhor Jesus nos disse que sua oração é por todos os que creem, é por todos os que pertencem a Ele. Não é pelos que estão no mundo. João capítulo 17 é muito claro. O versículo 9 diz: É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Eles aqui refere-se àqueles dados a ele pelo Pai, conforme mencionados nos versículos anteriores. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Aqui vemos a esfera da oração do Senhor. É pelos que creem nele e não pelos do mundo. A outra questão aqui que podemos mencionar: o Pai está relacionado com o mundo e o Filho com a Igreja. O Novo Testamento nunca diz que Cristo ama o mundo. Vê-se apenas que Deus ama o mundo. Por outro lado, vê-se que Cristo ama a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5.
A esfera do Pai é o mundo e a esfera do Filho é a igreja. O Senhor Jesus disse que não orava pelo mundo. O resultado de sua obra faz com que o mundo seja salvo. No entanto, sua oração sacerdotal é somente para os salvos. Não é para os de fora. Ele ora por nós. Qual o propósito de sua oração por nós? Ele ora para que Deus conserva-nos e proteja, para conservar-nos e proteger-nos, a fim de sermos como Ele, a fim de sermos separados do mundo e a fim de sermos um. Apesar de o mundo ser tão forte, as tentações de Satanás serem tão severas e a da carne do homem ser tão ativa, a oração do Senhor tem pleno poder. Ele é capaz de nos guardar. Se Deus não fosse um Deus que ouve as orações, nada aconteceria. Mas Deus ouve as orações. Em João capítulo 11, o Senhor Jesus disse: Pai, graças te dou, tu sempre me ouves. Se Deus continua a ouvir a oração, seria impossível não sermos salvos. Amigo, antes que você pereça, você, amigo salvo, antes que você pereça, você primeiro teria de fugir da oração do Senhor Jesus. A oração do Senhor Jesus é a grade de proteção contra o inferno. Se quiser ir para o inferno, você primeiro precisa pular esta grade. Se você não puder derrubar a oração do Senhor Jesus e não puder livrar-se da grade protetora da oração, você não tem como perecer. Graças a Deus por isto. A oração do Senhor Jesus é digna de confiança. Deixe-me citar um exemplo bastante esclarecedor. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, certa vez Pedro lhe disse muito orgulhosamente: todos podem negar-te, mas eu nunca te negarei. Logo depois, Pedro falhou. O Senhor Jesus lhe disse antecipadamente: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Por causa dessa palavra, Pedro pôde levantar-se novamente após ter falhado. Não somente pôde levantar-se, como também ajudar muitos outros. Até hoje, muitas pessoas estão se levantando por causa de Pedro. Pedro não mudou por si mesmo. Foi o poder da oração do Senhor que o guardou o tempo todo. Mais tarde, quando se lembrou da palavra do Senhor, ele chorou e se arrependeu. Tudo isso aconteceu pelo poder da oração do Senhor. Deus ouve a oração do Senhor. O Senhor Jesus nunca orou por Judas, porque Judas estava perdido desde o início. Ele não era salvo. Desde o primeiro dia, ele estava perdido. Ele nunca creu no Senhor Jesus e nunca o reconheceu como Senhor. Ele meramente o chamava de mestre. Judas estava perdido. O Senhor Jesus não podia orar por ele. Mas Pedro era salvo. Ele foi definitivamente salvo. Mais tarde, na época de Mateus capítulo 16, quando confessou o Senhor Jesus como o Filho do Deus vivo, são palavras que manifestam que um dia este homem foi salvo e o Pai podia operar nele. Não devemos confiar em nossa oração, antes devemos confiar na oração do Senhor Jesus. Não é questão de orarmos fervorosamente todos os dias, a questão é quantas vezes oramos nos últimos dias. Precisamos lembrar-nos de que não importa quantas vezes oramos, nada será realizado. Não é a nossa oração que nos mantém salvos até o fim, é a oração do Senhor Jesus que pode guardar-nos salvos até o fim. Não sei quantos de nós cremos no poder da oração do Senhor Jesus. Vocês podem confiar a si mesmos, sem reserva, a oração do Senhor Jesus? Vocês podem achar que as tentações de Satanás são severas, que as tentações do mundo são fortes, que os desejos carnais são intensos e que os ataques de Satanás são intensivos. Eu não posso concordar com sua palavra. Se olharmos para nós mesmos, frequentemente
temos vontade de dizer que estamos acabados. Algumas tentações a mais de Satanás e pensamos que nossa carne poderá o vingar. Muitas vezes sentimos-nos desencorajados e incapazes de continuar a orar. Em tais situações precisamos confiar no Senhor Jesus. Ele é nosso sumo sacerdote. Temos de erguer a cabeça e confiar nele. Devemos dizer: eu não posso fazer isto. Não posso nem mesmo orar. Contudo, eu confio nele. Ele é meu sumo sacerdote. Ele pode salvar até o fim todo o que vier a Deus por intermédio dele, porque ele vive para sempre para interceder por nós. Temos de confiar nele. Uma vez que temos tal sumo sacerdote intercedendo por nós, ser-nos-ia impossível perder a salvação. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.